E através dos nossos pensamentos, das nossas análises, da nossa crença, de tudo que a gente conhece sobre a vida de Jesus, que pedimos para a espiritualidade amiga nos acompanhar na noite de hoje, nos proteger, estar conosco em todos os momentos dos nossos dias. Jesus querido, obrigada por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para entendermos um pouquinho mais a nossa encarnação, para entendermos um pouquinho mais as dificuldades corriqueiras do nosso dia a dia e revelar, através dessas dificuldades, todas as maneiras que nós temos para conseguir trabalhá-las. Obrigada, Senhor Jesus, nosso mestre querido. Obrigada à espiritualidade que, desde cedo e todos os dias, prepara este ambiente para que nós possamos, ao entrarmos, sermos atendidos nas nossas dificuldades físicas e espirituais. Fique conosco, mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a resistência espiritual. E é um novo livro, né? Como todos nós sabemos. É o livro Segue-me, do Chico, editado pelo Espírito de Emmanuel. Resistência espiritual. Aí ele disse assim, está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Era perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Teve uma série na televisão falando sobre Paulo, né? A série Paulo. E justamente é essa passagem que eles apresentaram na televisão, quando Paulo e Silas estavam na cela orando e cantando, né, junto com os outros presos. Tamanha era a força espiritual, tamanha era a fé que eles tinham, não é? Nesse Jesus maravilhoso que Paulo tanto pregou. Então vamos começar a falar sobre o que é resistência espiritual. Qual o significado de resistência espiritual? Primeiro, força íntima diante das provas. Resistir espiritualmente não é lutar contra pessoas ou circunstâncias, mas manter-se fiel ao bem, à paciência e à fé quando tudo parecer difícil. Porque, engraçado que essa palavra resistência, né? Aí muitas vezes você ouve assim, eu sou resistente a tal coisa, eu sou resistente a sair na rua e ver uma parada gay. Eu sou resistente, não é assim? Então, mas essa resistência não é da parte nossa material. Ele está falando da nossa parte espiritual. Ele está falando da nossa condição como espíritos. Ele diz aqui, resistência espiritual é uma vigilância contra as tentações. Quais são as tentações? Orgulho, egoísmo, preguiça moral, ressentimento. Essa palavra me pegou. Porque eu tenho ressentimento de alguém, né?
aquela pessoa que me fez alguma coisa, eu fiquei ressentida com ela. Resistência espiritual é uma vigilância contra essas tentações. Não é só contra o orgulho, o egoísmo. E a preguiça moral, então? Não é? Nós já somos preguiçosos normalmente. No que se refere à nossa parte de moralidade das leis divinas, somos mega preguiçosos. E é essa preguiça que ele está falando aí. Resistência não é endurecimento. Devemos ser firmes e serenos, permanecer maleáveis, aprender e perdoar, mas inabalável diante do mal. Não é endurecimento. Resistir não é ser endurecido. Resistir diante do mal. Sim. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser conivente com uma pessoa que está praticando mal. Não é assim que a gente está pensando? Então, ele está dizendo aqui, resistência não é endurecimento, mas devemos ser firmes e seremos, seremos aqui, permanecendo maleáveis para aprender e perdoar. Devemos ser firmes e serenos. A gente confunde, né? E acha que resistir a algo é se fechar. Exatamente. Não é dialogar. Não é expor por que você está sendo assim. Inabalável diante do mal. Mais firme diante das circunstâncias que você está vendo que não são boas. Que geralmente a gente se fecha, principalmente para a pessoa e para todos com relação àquela pessoa, né? Fechamos todas as portas para não doer mais. Pois é. Agora, como que a gente vai aprender a perdoar se a gente se fechar? Aí você chega para a pessoa e fala, você me perdoou? Você pergunta para a pessoa, você me perdoou? Outro dia você deu uma aula sobre perdão maravilhosa. Você me perdoou? Você tem coragem de chegar para a pessoa e falar que você me perdoou? Alguém que você tem coragem, né? Tem, que bom. Porque ter coragem é permitir que o outro diga sim ou não. E você está preparada para as duas respostas. E não ficar ressentido com ele ou ela quando disser a você não te perdoei. Aí é resistência espiritual. Não é? O Mestre Jesus é o maior exemplo de resistência espiritual. Suportou incompreensões, perseguições e a cruz sem desviar-se do amor. Eu só fiz um fechamento dessa primeira parte aí porque a gente tem que lembrar que o nosso maior exemplo é Jesus. Não é ninguém mais do que ele. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto para mim mesma, Jesus faria isso? Aí eu não pergunto não. Nós não temos essa mania, né? De falar, de fazer. Jesus faria isso? Será? É porque eu já até sei qual vai ser a resposta, caso eu faça essa pergunta. Então eu prefiro nem perguntar. Não é? Em 2019, o Poder Judiciário fez uma campanha no estado de São Paulo, nos estados de São Paulo e Minas, para crimes de menor potencial ofensivo
em que o réu tinha uma acareação, então eles tinham que se encontrar de novo para quem quisesse. Recebia-se uma intimação e o réu condenado pedia desculpas à vítima. Foi um sucesso. Crimes de menor potencial ofensivo, porque o de maior não estamos nesse nível ainda, mas foi muito bom, porque assim, né, era uma choradeira danada, mas era muito bonito, porque às vezes as pessoas não se encontram nunca mais. Um muda, o outro muda e a vida não oportuniza esse reencontro de me perdoe, né? Agora, Emmanuel começa com a lição. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar, entoando hinos de confiança. Está contando, né? Aí começam as perguntas. O mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Engraçado que ele deixou essa palavra meia-noite, e eu acho que no meu entendimento, eu achei que é muito técnico. Porque a meia-noite é noite. Tanto faz ser meia-noite como ser 1h, 1h30, mas ele colocou a palavra meia-noite, não é? Para que nós nos lembremos exatamente que está acontecendo com as transições do nosso planeta. Ele está falando aqui do nosso planeta. E ele está falando de nós, homens, que vivemos e moramos nesse planeta. O mundo atual, ele está dizendo exatamente do mundo atual, das angústias. Então, o que a gente sente no nossa cabeça, no nosso sentimento, no nosso coração, é isso aqui, ó. Parece mesmo que o mundo está mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Por tanto que a gente ouve, pelas coisas que a gente ouve, porque o que a gente ouve é pior do que melhor. O que a gente ouve é só desgraça em qualquer lugar. Na internet, na televisão, bom, eu não assisto televisão, mas na internet, na televisão, no rádio, aonde quer que seja, é só desgraça. Agora, a graça, o que o ser humano faz pelo outro, não dá ibope. Então o que ele está falando é exatamente isso, viu, gente? Entendido? Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Não é? Ou seja, o que o Deus de caridade faz, ninguém sabe. O que o Allan Kardec faz, ninguém sabe. O que aquele Gepal faz, ninguém sabe. Mas eu estava conversando com o Gabriel agora há pouco, e o Gabriel estava falando uma verdade. Que nós não fazemos propaganda das coisas que fazemos na doutrina espírita. Que os nossos lugares são fechados, a portas fechadas, que nós não fazemos
divulgação. Quem passa aí vê Gabriel fez essa observação. Vê uma plaquinha escrito Centro Espírita Allan Kardec, mas tudo fechado. Aí a pessoa, será que vai entrar? Será que é aqui? Será que não é? Cadê a porta aberta para as pessoas entrarem? E ele falou uma coisa muito assim, plausível. Deixe entrar por curiosidade. Muitas vezes a curiosidade faz com que a pessoa goste. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Porque é muito mais notícia as coisas ruins do que as coisas boas. Tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Então a gente esquece das pessoas que fazem o bem na nossa cidade. Vocês sabem quem faz, quem pratica o bem? Vocês conhecem algum? Eu não conheço. Vocês conhecem alguma pessoa que faz bem para animais? Tem uma associação de proteção animal? Quem trabalha no asilo? Então, olha, quantas instituições a gente já tem aqui em Sertãozinho e a gente não sabe. Está eclipsado. Tem uma instituição aqui, se eu não me engano, são de crianças órfãos. Eu nunca fui visitar. Orfanato das meninas e dos meninos. Nossa! Meia culpa, meia máxima culpa, tá certo? Exatamente. Eclipsado. E isso é mundial, viu, gente? Não é só aqui em Sertãozinho, não. Eu estou trazendo para nós porque está perto da gente. Mas isso é mundial. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem nos recônditos caminhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização e tentam dominar as criaturas, empregando o terror, a perseguição, a violência. Esse caminho aqui é um lugar onde você guarda as suas coisas íntimas. Gaveta, cofre, chamados de escritos. Animais furiosos. Ele, não sei se vocês perceberam aqui, mas ele está falando da gente. O Emmanuel está falando da gente, ele não está falando do animal, gato, cachorro, touro, lobo, para se evadirem dos recônditos e caminhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização. E olha que legal o contraponto, né? Animais curiosos, a alma humana. E tentam dominar as criaturas, empregando o terror, a perseguição, a violência. Algumas páginas da internet, gente, é uma oscilação, são discursos de ódio abertos. Que assim, é muito difícil para que a lei impeça essas páginas de serem veiculadas. Estou falando desde política, direita, esquerda, até... É escancarado. E emprega, e espalha numa rapidez. Porque antigamente as pessoas tinham que se unir para fazer isso. Hoje em dia é um clique. Exato. Uma postagem, né? E esse livro segue, ele foi em mil e quanto? Vê aí pra gente, Ana. 68? Não, isso não é. A primeira, 1973, a primeira edição. 1973. 70 anos do meu casamento, ó. 1973, gente.
que era mais ou menos amena ainda naquela época lá, né? Eu acho. Mais ou menos amena. A estrutura, toda a estrutura da sociedade não existia, lógico que existia. Existia gente ruim, existia ladrão, existia isso. Existia todo mundo que existe hoje. Né? Só que eu concluo que é muito mais ameno, muito mais. Em 1973, e ele falando isso em 1973, perseguição, violência, de repente eu solto aquele lobo que existia dentro de mim, não é assim? Apesar de que nenhum animal aqui está sendo usado para se dizer de violência. Né? Não é isso, ele não fez ainda nenhuma conversa. Quantos homens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Ele fala de novo aí da consciência, né? De cada um, né? Quantos homens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Ele fala de nós, né? Do ser humano. Porque muitas vezes você olha para a pessoa e você não sabe o que é aquela pessoa. Né? E eles ficam aprisionados na amargura, no remorso. Muitas vezes pelo sonho de perdão. Aí fica com remorso. Muitas vezes se mata, não estou dizendo literalmente, mas se mata por dentro e por fora você não sabe, você não conhece o que aquela pessoa está vivendo. Ela simplesmente morreu. Muito forte isso, né? Através de caminhos isolados ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Ele está falando ainda da meia-noite. E ele está falando ainda da noite dolorosa. Ele está falando de uma guerra. Aí sim, de uma guerra. Que guerra é essa? Entre os homens e conosco mesmo? Não é isso que ele está falando aí? Ó? Através de caminhos isolados, ao longo de campos que as bombas devastaram. Então você tem duas interpretações aí. Você interpreta fisicamente uma guerra entre nações. Dentro de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados. Aí então ele está falando do homem. Ele não está falando dessa guerra, ele está falando da guerra da própria pessoa. Mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias das noites dolorosas? Se você não viveu, você não vai saber contar. Só quem passa. Só quem passa. Quem poderá contar as angústias? Né? Só você, ninguém mais. Eu vou contar a minha história para você. Você pode até achar linda a minha história. Mas você não vai se emocionar, porque você não viveu. Quem vive sou eu. Não é? Ontem eu fui fazer imunoterapia. E a gente fica num salãozão assim, 10 poltronas de um lado, 10 poltronas do outro, e mais as salas cujas pessoas não gostam de ficar junto das outras. Eu, como gosto de conversar, bater papo, eu fico lá no salãozão. Aí
sentou do meu lado assim um senhor. Mas é da onde? Ah, é de Orlando, é aquela história. Você está fazendo. Ah, eu estou fazendo quimioterapia. Ah, faz tempo? Ah, só faz 8 anos. Só faz 8 anos. Mas a história dele é a minha. Não é? Então, a força que ele passou para mim, quando ele perguntou, e você? Eu falei, Desde 92. esse é o sétimo. Mas a história dele é a minha dele. Então, lá naquele local onde as pessoas estão fazendo quimioterapia, imunoterapia e etc e tal, todas as histórias são iguais. Um para menos, outra para mais, outra, né? Outra que não quer conversar. O outro que ri do que está passando, mas todos têm a mesma angústia das noites dolorosas. Porque quem passa somos pessoas que passam por aqui. Não é? Os aprendizes, agora ele vai falar sobre todos nós, aprendizes do Evangelho. Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias, e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas. E não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Ele fala dos discípulos de Jesus, aí logo nos primeiros, né? Quando Jesus fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Lembra-se dessas passagens? Ele fala aí, ó. E ele fala também que os aprendizes do Evangelho sofrem perseguições. Sofrem mesmo, né, gente? Muita gente tem vergonha de falar que é espírita, né? Eu sou espírita. Às vezes tem medo, porque fala, sai de mim, já. É assim que a gente Sai Satanás. Hã? Sai Satanás. Dependendo da religião, fala. Perseguições e calúnias. Quando eu fui entrar num país, eu precisava de visto e tinha no visto provisório religião. Na época, nos Emirados Árabes precisavam. E aí eu falei, como eles vão interpretar, né? Aí eu fiquei receosa deles não deixar entrar por conta da religião, porque é um país, né? Bem ortodoxo. E o meu visto demorou para chegar muito. Demorou muito tempo. Das outras pessoas. Quem colocou católico chegou rapidinho. Aí eu achava que era por causa disso. Eu não sei, mas demorou para chegar. O meu demorou muito. Mas você chegou a declarar o seu ou não? Tem que declarar a religião. Não pode deixar Não. em branco? Ah, então, não, eu coloquei. Eu não quis negar. Os 2 que colocaram católico chegou rapidinho. Em uma semana chegou o visto. Porque o próprio hotel, na época, hoje não precisa mais de visto. Mas chegou rápido. Olha só que coisa. Como que é visto? Eu ainda, na tradução, eu coloquei em inglês, eu coloquei espiritualista. Mas como será que ainda aquela parte do mundo enxergam alguém que se autodeclara? Eu ainda coloquei espiritualista. Como? Eles não sabem muito bem. Se nem aqui no Brasil, que é o país mais religioso do mundo, a gente sabe. Né? Imagina lá. Aqui então ele fala ele fala da meia-noite, né? Volta a falar da meia-noite.
que é exatamente o meio, entre o dia, a revelação e a noite, onde se esconde tudo. Agora, essa perseguição não é só com o espírita, né? É com o testemunho de Jeová, não sei se vocês repararam, é com o testemunho de Jeová, é com o evangelho. Não sei por que, gente. Então, né? Não é só com o espírita, né? O povo gosta mesmo de perseguir. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rumores da alvorada, olha a comparação que ele está fazendo da meia-noite e do dia que está chegando. Em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer e em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. O que ele fez, o Emmanuel? Ele trouxe todo um aspecto sombrio da noite. E ele termina dizendo dessa alvorada para quem? Para nós que oramos, que acreditamos em Jesus, que somos, que temos fé. Ele fez isso. Porque então para nós não existe a meia-noite, existe o alvorecer. Né? Da nossa vida, do nosso otimismo, da nossa fé, de crermos que amanhã será um novo dia. Aí, vamos como aplicar a resistência espiritual no dia a dia. Como é que você vai aplicar? Nas palavras. Quando alguém nos ofende ou provoca, a tentação é responder no mesmo tempo. É guardar silêncio ou responder com calma, evitando que a irritação nos domine. Vamos fazer a nossa resistência espiritual. Se eu sou convidada, alguém chega para mim e fala uma palavra que eu não gostei, eu vou retrucar? Eu vou resistir, mas eu vou resistir de boa fé. Eu também não vou falar nada para a pessoa, mas aqui na cabeça, olha, você que se exploda. Não é assim. Nos pensamentos surgem ideias de pessimismo. Não vai dar certo, eu não aguento mais. E isso é uma resistência espiritual. Substituir essas sugestões por ideias positivas. Eu não posso ficar também o tempo todo negativando a minha vida, não é? Como exercer a resistência no dia a dia? Qual que é a melhor opção da gente quando a gente come logo no primeiro dia, na primeira hora quando você acorda? Começar o dia com oração ou silêncio interior. Se você não quer fazer a sua oração, fique quieto. Não vá tomar café com ninguém para ficar conversando. É o silêncio interior. Substituir reações por atitudes edificantes. Você quer ver você desmontar uma pessoa, é ela chegar brava, falando brava com você e você. Tem razão. Foi assim, né? A pessoa não tem mais nada para fazer. Vai fazer o quê contra você com essa sua reação? Não, meu amigo, tudo bem, eu vou orar por você, está bom?
nervoso, pronto, edificante. Resistir espiritualmente não é combater o mal com fúria, mas estar firme no bem por meio da oração, paciência, vontade e autoaperfeiçoamento. Alguém tem alguma dúvida? Alguém me fala alguma coisa? Estão tão quietos, gente. Nós temos que nos aperfeiçoar todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil substituir reações por atitudes edificantes. Não é fácil. Né? A pessoa te fez alguma coisa contra você, ore por ela. Ore por ela, é difícil. Vamos terminando a nossa noite de hoje, a nossa segunda parte, nossos trabalhos da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos amigos espirituais que aqui tiveram e aqui estão, nos intuindo, agradecendo ao nosso autoaperfeiçoamento, sabendo nós que é difícil, mas que com fé, contando com a presença divina, estaremos todos preparados, todos os dias, para o nosso dia a dia. Nas nossas orações, sempre, começando o dia, pedindo proteção e amparo, e que Jesus nos proteja e nos guarde. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja.